quando você gosta de alguma coisa, você se enche dela. Quando você tá vidrado no... Por exemplo, você quer passar num concurso, você quer passar num teste. Às vezes não é nem que você gosta, mas você precisa. Você vê a necessidade daquilo. Você faz o quê? Você vai se encher daquilo. Aquilo passa a ter importância e significado para você. Então você corre atrás daquilo porque você vê sentido naquilo. Você vê importância naquilo. E por ver importância, você se enche daquilo. Às vezes até se entope. Se a gente levar isso agora para a espiritualidade, por que a gente tem tanta dificuldade em se encher de Deus? Por que a gente tem tanta dificuldade em se encher de Deus? Em querer mais as coisas de Deus? Por que temos tanta essa dificuldade? Por que temos essa dificuldade de deixar-se encher pelo Espírito repetidamente? Porque quando eu me encho das coisas que eu gosto, os meus desejos vão sendo alimentados. E nem sempre os meus desejos são os desejos de Deus. Acontece que o convite do apóstolo Paulo para deixar-se encher pelo Espírito repetidamente, ele nos desafia. Porque quando Deus nos enche de si, da sua sabedoria, da sua vontade, da sua palavra, algumas coisas em nós precisam sair. Quando Deus entra, algumas coisas de nós precisam sair. Quando eu me alimento de porcaria espiritual, quando eu me alimento de porcaria emocional, quando eu me alimento de as porcarias da vida, dos pecados e das coisas que me causam embaraço e que me dão a falsa sensação de prazer, eles não pedem que nada precise sair. As coisas que não são de Deus, elas se amontoam, elas vão ali ocupando, nos entupindo. E aí elas vão tirando algumas coisas e colocando outras, mas tudo do mesmo, sabe, do mesmo time. Sai um pecado, entra outro, sai um desejo, entra outro. Você não precisa abrir mão de nada. Só que quando nós nos deixamos encher pelo Espírito, inevitavelmente algumas coisas dentro de nós terão que sair. Algumas obras terão que parar. Porque as obras da carne não coexistem com a obra do Espírito, com a vida no Espírito. Quando a vida no Espírito começa a ganhar força em nós, as obras da carne começam a diminuir em nós. Elas não vão cessar. É o que eu falei na primeira parte da pregação. Elas não irão cessar, mas elas diminuem, elas perdem força. Você consegue lutar contra o pecado. Por isso que às vezes temos dificuldade de nos deixar encher por Deus, porque quando Deus nos enche, algumas coisas precisam sair. E às vezes nós não queremos abrir mão dessas coisas, porque elas nos dão prazer, elas nos dão satisfação. Por isso que às vezes eu não quero me deixar encher por Deus, porque eu ainda estou muito apegado às coisas mundanas que estão dentro de mim.